Amados irmãos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria tão grande a presença de tantos amigos, companheiros, daqui de Mogi Guaçu, de cidades vizinhas, nessa noite festiva, noite de luz. A música que nós temos pouco conhecimento, mas muito gosto de gostar de música, é harmonia. E o universo é harmonia. Harmonia divina, harmonia de luz, harmonia de amor. E que a casa espírita, então, se reveste dessa harmonia, as energias que nos trazem equilíbrio ao corpo e ao espírito. Essa energia renova-nos, fortalece-nos, dando-nos auxílio que nem imaginamos muitas vezes que algum campo do nosso organismo esteja com problemas. Encontramos o socorro daqueles trabalhadores que, aproveitando esses ambientes, injetam em nós essa carga positiva, restabelecendo-nos, fortalecendo-nos, pacificando-nos, princípios que Jesus nos trouxe. O cantor divino que esteve entre nós há 2000 anos. Hoje temos um companheiro, Nilides, há mais de 30 anos, que esteve aqui há 20 anos atrás e retorna hoje. Ele que trabalha nessa área da divulgação, da música, da harmonização, mensagem de luz, terapia musical. Então, a nossa sintonia nessa mensagem seja força abençoada a descer sobre todos nós, encarnados e desencarnados, nessa sintonia abençoada, que possam os mensageiros de Jesus trazer-nos suas bênçãos, sua paz. Convido a todos a elevarmos a Deus o nosso pensamento, a Jesus, o Mestre abençoado, o divino Rabi da Galileia, que cantava a sua mensagem de paz e esperança nas ruas pequenas de Cafarnaum, no lago de Genezaré. Sua voz era um hino de esperança. Aquele povo que ainda não tinha os sentidos para compreender a grandeza daquilo que nos trouxe. Ó Mestre amado, envolva-nos em tua paz, que teus mensageiros sejam portadores da luz e da paz. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos mundos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Se conosco, Mestre amado. Plínio Oliveira, há muito tempo, sempre morando em Curitiba, também em São Paulo, Rio de Janeiro, nas suas tarefas no campo musical, e agora fazendo uma turnê por nossa região, nos brinda nesta noite
é um companheiro querido que retorna a esta casa. Seja bem-vindo, Plínio. É tudo teu. Se ele tiver problema, eu canto no lugar dele, tá bom? Já vi que é apropriado. Eu agradeço muito a Débora, Cleide, Tomé, toda a equipe daqui, a Ayrton, né? E o seu eu não guardei, Márcio. E a todos vocês. O meu coração fica em festa quando eu tenho a chance de cantar num centro espírita, porque, por uma série de razões, nas últimas 5 décadas, o brasileiro foi ficando surdo e a experiência da música foi se perdendo, tudo um pouco contaminado por essa coisa do dinheiro, que é uma das maiores ilusões da vida. Mas no centro espírita acontece uma coisa diferente, porque a gente vem aqui em busca de algo que o dinheiro não pode comprar. E se tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar, é a poesia. Falei bobagem, porque na verdade no final vocês vão poder comprar a minha poesia, mas a experiência estética da poesia você não tem como comprar. E eu cantei e canto em vários palcos, principalmente no Brasil, mas não há lugar melhor do que o centro. Então eu agradeço muito, Tomé, por me acolher novamente 20 anos depois. Eu nem lembrava que aqui havia estado. Podem vir, tem 2 lugarzinhos aqui, ó. Aí eles desistiram. Eu estou esperando essa movimentação porque a música ela é tão sutil que quanto mais quietude e serenidade a gente tiver, melhor. Então não adianta eu começar enquanto ainda há movimento. Esses ventiladores têm controle de velocidade? Você pode diminuir um pouquinho só pelo barulho que ele faz. Deixa girando, senão as pessoas vão sufocar, não é? Tá bom agora? Vocês me ouvem bem? Porque quando eu passei o som, o auditório estava vazio, mas dá para ouvir bem mesmo? Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor, o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam com as bolas de sabão ao sabor do vento em primavera cantarolante. Os homens em bandos gárrulos exaltavam o amor, e os rios encachoeirados douravam-se em suave luz. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. Lembrei-me da guerra, do ódio, das pestes, dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando indaguei os felizes habitantes daquele paraíso. Eram todos jovens e sábios com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, mas me dei-me conta de que as claridades que fulguravam em toda parte nasciam em todo lugar, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, mas hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me em canção de esperança, dizendo: ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho será. Sei que vai nascer num berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, cheios de pureza. Sei que vai crescer e lindo será demais.
e eterna será sua paz e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar a cor, o doente esquecer a dor, e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza. Num só dos seus abraços, sei que vai contar que a morte é como um portal, que o homem é imortal e a vida é um sol sublime. Sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o dono da criação, que o universo exprime. Sei que vai amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciões, e não haverá mais crime, porque esse amor não é pouco, porque jamais se exime de amar também os loucos. Sei que vai chorar o medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a lida. Sei que o vão içar no mastro da ingratidão, covardes e tolos são. Vão lhe deitar feridas, envenenar-lhe a sede, querer calar-lhe a vida e o pendurar na parede. Ele vai nos ensinar a ver, deixar de sermos deuses da indiferença. Ele vai aos pobres socorrer, para que não sejam as reses da nossa crença. Ele vai nos ensinar a ler por infinitas vezes as letras da alma, e vai soletrar amor. Um berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, e vai se chamar Jesus. Pode aplaudir quando gostar, hein? Obrigado. Obrigado mesmo. Um dia me levaram num centro espírita ali em São Paulo, e era interessante que você tinha que descer um monte de lances de escadas, porque São Paulo
São Paulo tem, né, uns bairros assim meio apertadinhos, que as casas são bem apertadinhas. Aí fizeram um centro numa casa dessas e eles foram aumentando, mas foram aumentando para baixo, é muito curioso. E aí fui descendo a escada, parecia um calabouço, até que chegou no salão, que era um salão mais ou menos como esse, talvez 2 fileiras dessa era o salão. E eu cantei todo emocionado, achei que estava fazendo bonito, mas as pessoas não aplaudiam, elas faziam assim, ó. Assim. E aí eu lembrei que os surdos, eles aplaudem assim. Eu pensei, meu Deus, eu estou cantando para surdo, como é que é isso? Aí eu perguntei para a pessoa, juro, eu pensei, deve ter algum problema. Eu falei, o que acontece? Esse tem problema auditivo? Ele falou, não, é porque o barulho espanta os bons espíritos. Eu ri um pouquinho, eu falei, desculpe. Aí eu falei para eles, olha, não é assim. Em primeiro lugar, porque o som é uma das coisas que só existe no planeta Terra. Tem muita coisa que só existe no planeta Terra. Elefante só existe no planeta Terra. Você só existe no planeta Terra. O som só existe no planeta Terra. Por quê? O som é a vibração do ar. E devido à combinação dos gases da nossa atmosfera, junto com o magnetismo da Terra, junto com o movimento que a Terra faz no espaço, tudo isso cria uma densidade muito específica do ar, que permite que a gente viva, mas que também cria o som como a gente o conhece. Em Marte, não tem o som assim. Na Lua, nenhum som, porque não tem ar. Debaixo d'água, existe som, mas não é esse, porque aí a água transmite de outra maneira. Então a experiência é muito daqui. Significa que numa dimensão que não seja a dimensão material, o som também não será esse, porque até onde a gente sabe, os espíritos não respiram o mesmo ar que a gente, não precisam, não tem pulmões, é tudo diferente. Então, aí eu falei isso para as pessoas e expliquei, olha, pode aplaudir sem medo, porque o que os espíritos eventualmente perceberão é a energia. Se você aplaudir assim e dizer, ai meu Deus, termina logo que eu quero ir para casa assistir a novela, aí a energia vai ser uma energia ruim. Mas se você aplaudir assim, puxa, eu gostei de ter ouvido isso, esse prazer da alma é o que eles sentem. Então, vocês podem aplaudir sem medo. E não por educação. Aplauda se você gostar. Se você não gostar, apenas não pode vaiar, porque aí eu sou muito sensível, começo a chorar. Bem, eu comecei cantando a música de Jesus. Eu fiz essa música em 1985, quando eu estava na Catedral Metropolitana de Curitiba e vi um Jesus crucificado e pensei, Jesus está lá na parede, mas não está na alma, não está no coração. Muita coisa aconteceu depois disso. Fiz um espetáculo chamado Filho do Homem, que o carro-chefe é essa música e outras tantas. E a minha compreensão, ela se aprofundou, mas não mudou. E quanto mais eu conheço o mundo e os cristãos, mais eu penso como Gandhi. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, se o cristianismo é o que os cristãos fazem, o cristianismo é uma coisa horrorosa. Porque o que ele conhecia dos cristãos eram os ingleses cristãos que invadiam a Índia, roubavam as coisas dos indianos, de uma certa forma, uma colonização quase escravagista, explorando. O cristão que o Gandhi conhecia é o cristão que explora o semelhante. Então, o Gandhi dizia, se o cristianismo é o que os cristãos fazem, o cristianismo é um negócio muito ruim. Mas, se o cristianismo for o sermão da montanha, até eu quero ser cristão. E o Gandhi constatou, então, essa dicotomia, essa duplicidade, essa maluquice, essa esquizofrenia das pessoas, todos nós. Eu me esforço para não, mas todos nós. Da distância que existe entre o pensamento essencial de Jesus e aquilo que a gente consegue experimentar dele. E cheguei ao ponto de construir uma teoria. Vocês sabem que no nosso planeta nós já tivemos antepassados, os australopitecos aforenses, tivemos o Neandertal, tivemos, não vou lembrar de todos agora, mas já eu tenho um DVD chama Cultura de Paz, em que eu falo isso com mais detalhamento. O Homo sapiens, o Sapiens sapiens, que é a nossa espécie, quer dizer, eu juro, eu não me sinto Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, porque uma das características do Sapiens sapiens é que ele faz o necessário para sobreviver e usa a sua inteligência para sobrepujar o semelhante. Isso não é o que Jesus era. Ele não fazia o necessário para sobreviver.
Inclusive, quando chegou o momento de ele fazer o necessário para sobreviver, que seria agir com violência, aclamar todos os seus seguidores para lutar contra toda aquela maldade, ele se entrega. E quando Pedro tira a espada para defendê-lo e corta a orelha de um soldado, a tradição diz que o nome do soldado era Malco, ele fala: Pedro, guarda essa espada aí, porque quem fere com ferro será ferido. Esse ciclo de violência precisa acabar, e não dá para acabar com o ciclo de violência com mais violência, Pedro. E aí ele se entrega. E diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta: você é rei? E ele responde para o Pilatos: é você que está dizendo. Se eu fosse rei, não seria desse mundo. Analisando isso e analisando outras figuras históricas importantes, religiosas, não religiosas, eu identifiquei que esses homens, eles não correspondem ao normal da descrição do Homo sapiens. Ainda que o Homo sapiens tenha empatia, ele só tem empatia por quem é do grupo dele. Quem não é do grupo dele, ele não consegue ter empatia. E aí eu criei uma teoria, é uma teoria besta, mas eu acredito nela. Porque eu não sou cientista, eu sou artista, ainda que estude. Agora, por exemplo, eu estou estudando filosofia, estou fazendo uma formação em filosofia, não é legal? Daqui a 3 anos eu vou ter um diploma de filósofo, o que também é uma bobagem, né? Porque o que faz um filósofo não é o diploma, mas a atitude de pensar. No entanto, é importante conhecer a história da filosofia. Eu estudei quando fiz psicologia e história da filosofia, mas agora estou indo mais fundo. E então, cheguei à conclusão, na minha filosofia barata, que talvez vocês, eu, Jesus, esse povo todo, sejamos uma outra espécie. Uma espécie que não faz o que é necessário para sobreviver. Faz para sobreviver aquilo que não contraria um sentimento, uma sensibilidade mais apurada, que se recusa a fazer mal para o outro. E eu chamo esse tipo de homem de Homo amabilis. O Homo amabilis, ele fica incomodado até de matar uma barata. Lá em casa, o pessoal tem um problema com barata, é uma gritaria: tem uma barata, pai, mata. Eu venho e eu digo: sai para lá que vou resolver. Eu falo para a barata: pelo amor de Deus, eu não quero ter um baraticídio. Sai, vai lá para o quintal. Vai, meu amor, eu vou empurrando, levo para a grama. Volta para o bueiro, vai lá, meu bem. São Francisco de Assis, dá para dizer que era um Homo sapiens? Um sujeito que dizia assim: o ladrão só é ladrão porque não foi amado. Numa época em que, até espíritas eu ouço dizendo, é uma frase megera essa, né? Bandido bom e bandido morto. Espera aí, você pode pensar assim, mas aí significa que você não pode ser um seguidor de Jesus. Por quê? Porque quem diz bandido bom é bandido morto foi quem crucificou Jesus. Porque do ponto de vista daquelas pessoas, dos romanos poderosos, dos fariseus poderosos, ele era um criminoso. Curava no sábado, pregava fora da sinagoga, não obedecia às regras religiosas. Era um criminoso. Precisava ser eliminado, aniquilado. O Homo amabilis não entende que para resolver o problema com quem é diferente, esse diferente precisa ser aniquilado. Não. Ele entende que esse diferente precisa ser amado, do jeito que é. Ele entende que quem faz mal deve receber o bem em troca. E é por isso que o Gandhi vai identificar no comportamento dos cristãos uma esquizofrenia, porque na igreja, no templo, no centro, onde quer que seja, eles louvam ao nosso Senhor Jesus, mas na vida não conseguem entender que esse Homo amabilis estava propondo um novo jeito de vivermos uns com os outros, que exclui totalmente, radicalmente, a violência. Eu não falo palavrão, nunca. Uma das razões é que eu preciso ter um discurso natural. Eu aprendi que o contrário do belo não é o feio, o contrário do belo é o falso. Então eu tenho que conversar com vocês do mesmo jeito que converso com a minha família, com os meus amigos. Tem que ser de verdade. Para isso, então, precisa tomar algumas decisões. Com 13 anos eu disse: eu não vou falar palavrão, porque se eu falar palavrão e eu quiser ser natural quando estiver cantando, eu vou acabar falando palavrão. E, em segundo lugar, as palavras têm energia.
Ainda que você diga, não, mas é só uma palavra, é só para expressar o que eu estou sentindo. Sim, as pesquisas demonstraram que quando você dá uma martelada no dedo e grita um palavrão, por exemplo, o nosso cérebro recebe uma descarga de serotonina, você sente prazer quando faz isso, e isso te ajuda a lidar com a dor. Mas os mesmos cientistas que fizeram essa experiência, eles pediram para a pessoa, em vez de gritar um palavrão, dizer apenas ai, ou um ai meu Deus. E adivinhem, o efeito é absolutamente o mesmo. Não é o palavrão, mas a possibilidade de você soltar um grito. Por isso no karatê o pessoal faz né? Então, nem um palavrão. E Jesus, segundo a tradição, teria dito, né? Aquele que fala haka, que era um palavrão. Como a gente não sabe o que significa isso, pode falar agora aqui, porque agora não tem mais sentido, né? Quem fala haka para o seu irmão, o está agredindo. E acontece que às vezes nas desencontros familiares, nos conflitos, ergue o braço aqui quem não teve ou não tem conflitos familiares. Se erguer, está mentindo. Porque o conflito nasce da diferença, é natural. E o que é que faz com que essa diferença não vire um problema? O amor, a doçura, que é o azeite das relações. Às vezes simples perdão, a paciência, calar a voz. Então, a pessoa que diz, se acostuma a dizer o palavrão, quando surge o conflito, ela lança o palavrão na direção de quem ela ama. E aí começa um ciclo de violência verbal, psicológica. Não é puritanismo, não. É a compreensão de que o homo amabile se recusa a qualquer gesto de violência. O homo amabilis é essencialmente pacífico. E ele resolve as coisas conversando e às vezes simplesmente cedendo, porque o homo amabilis já entendeu o que é importante e o que não é. Trocando em miúdos, o homo amabilis tem coração e se orgulha de ter. Ele é sensível e chora com coisas bonitas e fica feliz, porque gente que é gente, chora, gente que é gente, se encanta com a beleza. Eu me encanto com a beleza. Você se encanta com a beleza? Quando eu tinha 16 anos, eu participei de um festival de música. Foi meu primeiro festival profissional. Eu não tinha 16, eu tinha 15 para 16. E eu tinha feito uma música que dizia assim, ó: quem ouvir essa canção saberá se é feliz ou se apenas renasceu. Saberá reconhecer nos pequenos colibris mais razão para se viver. Verá como o sol se põe renascendo em cada azul no crepúsculo do chão. E terá dentro de si a flor e a poesia. Eu era meio bobinho, todo adolescente é bobinho, né? E eu achei que eu tinha feito uma coisa muito linda. Aí me inscrevi num festival, que era um festival profissional. Menti a minha idade, porque menor não podia participar. Fui classificado, e depois deu uma confusão. Minha tia teve que fazer uma autorização para participar, mas eu consegui participar. E no dia da passagem de som foi muito legal, porque todos os 16 concorrentes tinham que tocar, ensaiar, tinha 5, 10 minutos para fazer isso. Aí eu me sentei assim e fiquei ali sentadinho, com os meus amigos do lado, ouvindo cada concorrente. E cada um que entrava, eu ficava feliz a beça, que eu dizia, não, a minha música é mais bonita, eu vou ganhar. Aí entrava outro e dizia, mais bonita, eu vou ganhar. Até que entrou um amigo meu, ficou meu amigo depois, que no meio da música dele, ele virava para a plateia, na passagem de som ele ensaiou isso, ele virava para a plateia, abaixava a calça e rebolava. E eu comentei com meu amigo do lado, eu falei, se pelo menos fosse bonito, né? Porque né, se ele tivesse assim um corpo mais bonitinho, mas ele era feio ainda, né? Magricelinho. Eu falei, meu Deus, que horrível, eu não queria olhar, não por problemas com sexualidade, porque ele era feio, né? Eu pensei, eu acho que se eu for ali rebolar, talvez eu ganhe também esse festival. Era assim o nível. Até que, e eu pensando, vou ganhar esse negócio. Já estava pensando, já imaginava o troféu na minha prateleira em casa. A adolescente é bem assim, não é? Se acha mais do que os outros. Eu deixei de ser assim. Mas na época eu era. Até que subiram ao palco 3 artistas que viraram meus amigos depois também. Hard Guedes Alcoforado, Milton Zauer
e Lídio Roberto, que tinham 30 e poucos anos, o dobro da minha idade, já discos gravados e tal. O Lídio fazia parte do projeto Pixinguinha na época, viajava o Brasil. E quando eles cantaram, eu pensei, perdi. Mas ainda que fosse bobo, eu não era estúpido, porque eu sei reconhecer a beleza e fiquei feliz ao ver nascer uma das coisas mais bonitas que eu já tinha ouvido. Uma canção que eu tenho pena dos brasileiros não conhecerem. Eu tenho tanta pena das pessoas ficarem nas redes sociais, onde elas não têm acesso ao que é bonito de verdade, mas aquilo que interessa para que as redes possam vender seus anúncios. Esse negócio do dinheiro, sabe? Eu acho que o Barão de Tararé, não é Barão de Tararé, é Max Nunes que dizia, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza muito menos, né? Então, claro que o dinheiro é uma forma de você ter conforto, mas a ideia de que através dele você vai se planificar é uma ideia estapafúrdia, e as pessoas correm atrás do dinheiro como se fosse a coisa mais importante do mundo. Das coisas mais importantes do mundo, uma delas é a beleza. Sabe por quê? A beleza com B maiúsculo. Porque ela nos põe em contato com o que há de excelso, com o que há de sublime. Conversando com o Hardia, 20 dias atrás, tomando um cafezinho com ele que já está com 78 anos, eu finalmente perguntei, mas para quem que você fez essa música? E ele disse, todo mundo acha que é uma mulher, mas não é uma mulher. Eu fiz essa música para a Mãe Natureza, representada, a namorada dele era do candomblé, representada por uma entidade que os candombleístas, os umbandistas chamam de Ogum. E eu disse, que legal, que bonito. Não, Ogum não, Oxum, acho que é isso. Ou seja, ele está conversando com a natureza. Vê se não é bonito esse negócio. Enquanto houver um rio descendo a cordilheira e uma canção nas águas, no véu da cachoeira, e um lugar pros meus sonhos no teu colo, morena, viver valerá a pena, valerá a pena, viver valerá a pena, valerá a pena. Quando você fala, você ativa 16 áreas do cérebro. Quando você canta, você ativa 272, sabia? Cantar é remédio para o Alzheimer, mas mais do que isso, é remédio para a esperança. O Hugo falou com muita propriedade que minhas apresentações são quase que terapêuticas, mas é assim, não funciona se você não tomar o remédio, e o remédio é cantar junto. Então vou dizer que eu falo há mais de 20 anos em todo lugar. Não é você que desafina, meu amor, é a pessoa do seu lado que não sabe apreciar a sua voz maravilhosa. Não permita que as pessoas decidam se você merece ou não fazer alguma coisa. Aprendi com Quincy Jones, o grande produtor americano, desde Frank Sinatra até Michael Jackson, ele produziu. Ele diz, nenhuma gota da minha dignidade depende da sua opinião ao meu respeito. Olha que legal essa frase, hein? Nenhuma gota da minha dignidade depende da sua opinião ao meu respeito. A minha dignidade não depende do que você pensa de mim. Mas tem uma coisa que depende do que você pensa de mim, que é o nosso convívio. E é claro que eu quero que você goste de mim, mas não vou fingir que sou o que não sou só para me encaixar no que você deseja. Então, cante sem medo de ser feliz. Finalmente eu vou dizer, porque digo sempre, mas digo porque é importante. Meu amigo lá de Catanduva, o Renato, falou assim, Plínio, agora eu canto em todo lugar. Canto na rua, na loja, no elevador, no shopping, mas as pessoas torcem o nariz. Eu acho que eu tenho uma voz meio feia. Então eu cheguei em casa e perguntei para minha mulher, ele contando, Silvana, eu tenho a voz de taquara rachada? Ela me sorriu e disse, não, Renato, a sua voz é a voz mais linda do mundo. E ele terminou o e-mail em que ele me contou isso. Fala para todo mundo aí que o amor não é cego, o amor é surdo. Não é nem cego nem surdo. O amor enxerga o que os outros ainda não viram e ouve uma beleza que só faz sentido quando você conhece.
Quando você ama uma pessoa e aquela pessoa te fala ao telefone, é a voz mais linda do mundo. Quando você ama o filho e está há 3 anos sem falar com ele, sem poder abraçá-lo, só por telefone, quando ele te liga, igual o meu filho Francisco que está na Europa, é a voz mais linda do mundo. Entendem isso? Então, quem não te ama do jeito que você é, meu amor, talvez não te ame de jeito algum. Não permita que as pessoas decidam se você merece ou não ser feliz. Seja fazendo coisa boa para você e para o mundo, cantando, por exemplo. Então canta comigo. Viver valerá a pena, viver valerá a pena, valerá a pena. Pegou? Viver valerá a pena, valerá a pena. Enquanto uma estrela brilhar no firmamento e o perfume das flores se espalhar no vento, deixando em teus cabelos um cheiro de açucena, viver valerá a pena, valerá a pena. Eu sei que tem gente que não está cantando porque está dizendo assim, não, eu não vou conseguir, ou às vezes não está sentindo a vontade. Então, solta, sem medo de ser feliz, sabe? Eu aprendi com o meu irmão Alexandre, ele anda de motocicleta e eu também. Ele disse assim, ele é mais novo que eu, irmão por parte de pai. Ele disse, Plínio, você cuida com a motocicleta, meu instrutor me disse, porque motocicleta ou você já caiu, ou você vai cair, ou você está caindo. Aí eu pensei que isso é igual à vida, ou você já sofreu, ou você vai sofrer, ou você está sofrendo. E um dos remédios para o sofrimento é encontrar aquilo que dá alegria, porque não me queira me enganar, por mais que você esteja sofrendo, sempre tem coisa boa acontecendo. Cantar algo como Viver Valerá a Pena te põe em contato com essas coisas boas que te energizam e então te ajudam a superar mais facilmente. Então diz, viver valerá a pena, valerá a pena, viver valerá a pena, valerá a pena e valerá a pena, enquanto a madrugada romper o breu da noite e a terra iluminada, amanhecer cantando um canto de alegria, acordar em teus braços e te dizer bom dia, e pela vida fora, enquanto eu for teu par, me alegrar com teu riso e puder encontrar no fundo dos teus olhos uma alma serena, viver valerá a pena, valerá a pena, viver valerá a pena, valerá a pena. E eu ouvi esses 3 cantando com seus violões, aquele arranjo lindo de vozes, e pensei, perdi. Mas eu fiquei feliz. Porque tem gente que não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. Eu fiquei feliz a beça porque aquilo era lindo. Claro, fiquei triste porque ia perder o troféu, mas não tinha problema. Eu estava presenciando uma coisa maravilhosa. Um dos segredos da vida valer a pena é você aprender a ficar feliz com a felicidade do outro. Mas tem gente que não consegue. Dizem que 2 rapazes andavam pela rua e os 2 muito pobres, daqueles até que ficam pedindo coisa, mas um deles era tão invejoso, uma dó, né? Até que apareceu um gênio da lâmpada. Eles chutaram a lâmpada sem querer, o gênio saiu lá de dentro e disse, eu estou dormindo há 5.000 anos, tem muita coisa para fazer, eu vou atender um pedido de cada um e nada mais. Qual é o seu? Para o primeiro. O primeiro disse, eu quero ser o homem mais rico do mundo. O invejoso já cruzou o braço.
e olhou com despeito. E o gênio fez do homem o mais rico do mundo. E imediatamente surgiu uma limusine ali do lado, que era dele. Ele já trocou de roupa, apareceu com uma roupa linda, já a barba feita, relógio dourado, um outro carro lindo, e imediatamente apareceu um celular, e ele abriu o celular e tinha milhões na conta. Ele ficou rico instantaneamente, já abriu um sorriso todo feliz. Aí o gênio olhou para o outro e disse: e você, qual é o seu pedido? Esse outro era que era invejoso. O outro disse assim: eu quero que ele fique pobre de novo. Podia ter pedido para ficar rico junto. Doido, né? Juro, eu fiquei feliz, porque eu amo tanto música, que quando eu ouço uma música linda, o que eu quero mais é que ela ecoe. E aí eu passei a cantar a música e fiquei amigo deles. Então, talvez uma das coisas que você possa exercitar a partir de agora é ficar feliz com a alegria do outro, mesmo que a alegria do outro signifique a sua tristeza. Mas antes de falar disso, canta comigo. Essa estrofe para mim é a mais linda. Enquanto uma estrela brilhar no firmamento. Enquanto uma estrela brilhar no firmamento. E o perfume das flores, se espalhar no vento, deixando em teus cabelos, um cheiro de açucena, viver valerá a pena, viver valerá a pena. Eu sou barítono, então eu canto mais grave, mas eu vou pôr um pouco melhor para você. Aí você vai cantar melhor ainda aqui, ó. Aqui, ó. Viver. Não, errei, peraí. Até aqui. Como é que é? Viver valerá a pena. Isso. Valerá a pena. Viver valerá a pena. Valerá a pena. O que faz com que sua vida valha a pena? Eu tenho feito uma reflexão. Meu pai biológico morreu aos 67 anos. Minha mãe biológica com 57. Minha mãe, que foi a minha verdadeira mãe que me criou, minha avó mãe, morreu com 99. Aí eu penso, 57, já passei, estou com 58. Mas e se eu morrer com 67 igual ao meu pai? Significa que eu tenho mais 9 anos de vida. O que eu quero fazer nos próximos 9 anos? O que faz com que essa vida valha a pena, num sentido profundo? O que faz com que ela seja boa? Sim, a gente tem que ver cada dia como se fosse o último, mas é mais fácil pensar que os próximos 9 anos podem ser os últimos. E se forem? Uma das coisas que eu quero fazer é cantar em centro espírita. Até comentei isso com minha filha Gabi, uns 2 anos atrás. Ela falou: pai, volte a cantar só nos centros, você gosta? Aí eu falei para ela: filha, eu tenho um problema, eu ainda tenho uma vaidade, eu acho que quem canta no centro é desqualificado, né? O cara não consegue cantar em lugar nenhum, ele vai cantar no centro espírita, não é o meu caso. Ela sorriu e disse: ai pai, você não amadurece nunca, vai onde você é feliz. E é verdade. E é mentira, não são pessoas desqualificadas, são pessoas que são mais felizes aqui, só isso, como eu. Embora eu ainda cante em teatro, mas aqui é diferente. Estar com a família, namorar, tomar sorvete, jogar futebol, viajar, ler, assistir cinema, filme bom, filme ruim, porque cinema é um negócio, para mim, eu que sou cinéfilo, até quando é ruim é bom, entende o que eu quero dizer? É igual futebol, até quando é ruim é legal. Porque você está com os amigos, seja assistindo, seja jogando, é a parte boa da vida, ter amigos. E você, o que você vai fazer nos próximos 9 ou 10 anos? Mas digamos que eu seja igual a minha mãe, eu vou até os 99, aí são mais 41 anos, não sei quem vai me aguentar mais 41 anos, porém, mesmo assim, 40 anos o que são no relógio do tempo? O que faz com que sua vida vale a pena? Eu vou dizer que me parece
pro homo amabilis, pelo menos, que o que faz a vida valer a pena mesmo não são as coisas. Eu conheço gente que tem muitas coisas e muito dinheiro, mas o dinheiro não resolve o problema da família, o problema real. Steve Jobs, que foi um dos homens mais ricos do mundo, no leito de morte, disse: que me adiantam esses bilhões no banco se eu não consigo comprar uma pessoa para ficar aqui no meu lugar nessa cama? Que me adiantam esses bilhões do banco se a única filha que eu tenho me detesta, porque ele nunca foi pai? Que me adianta tudo isso? Que me adianta? Tem outra que eu gosto muito sobre que as coisas só são legais porque a gente pode compartilhá-las. É a história, dizem que é verdadeira, do nordestino cearense, o Manuel. Ele estava fazendo uma viagem daqueles cruzeiros em iate, sabe? E o iate sofreu um naufrágio. E ele estava muito feliz porque no mesmo iate estava uma das mulheres que ele mais admirava e desejava na vida, mas que ele achava uma coisa impossível, que era Sharon Stone, no tempo em que a Sharon Stone era a grande estrela de cinema. Vocês sabem de quem eu estou falando? Minha filha Clara, outro dia foi num centro comigo lá em Belo Horizonte. Aí quando a gente foi para casa, voltou, eu perguntei: e daí, filhinha, fazia tempo que você não ia, você gostou? Ela falou assim: não, eu gostei, mas é um bando de velho esquisito, né? Eu falei: é mesmo, tem mais pessoas idosas e pessoas mais vividas como eu, que são aquelas que entenderam que de repente, ou a gente faz uma revisão naquilo que acredita, ou vai continuar sofrendo a vida toda, filha, por isso. Então, talvez vocês saibam de que eu estou falando, a Sharon Stone. Foi uma grande estrela de cinema, uma mulher até hoje muito bonita. Ela estava no mesmo iate que ele, naufragou, eles foram parar numa ilha. Adivinhem quais foram as duas únicas pessoas que sobreviveram? Fala, quem vocês acham? O Manuel e a Sharon, os dois únicos. E é óbvio que mesmo sem falar inglês, porque ele não falava, cedo ou tarde eles ficaram amigos, porque só eram os dois na ilha, e nada mais, todo mundo morreu. E numa ilha deserta, no meio do Oceano Pacífico, aquelas coisas não tinha jeito. Bom, conversa vai, gesto vem, gesto vai, ficaram amigos, até que eles começam a namorar. E ele fica exultante: estou namorando a Sharon Stone, que coisa linda. Um dia eles encontram uma mala que caiu do navio, do barco, na praia. Ele abre a mala, era uma mala com roupa de homem. Ele olha para ela e diz assim: Sharon, você é uma grande estrela, você não poderia fingir que é o meu amigo José? Para eu bater um papo com o meu amigo José? Ela acha aquilo engraçado, veste a roupa, pega um carvão, faz uma barba e finge que é o amigo José. Ele olha para ela sendo amigo José e diz: José, adivinha com quem que eu estou namorando? Porque qual é a graça de você namorar a Sharon Stone e não poder contar para os outros? Meu amor, qual é a graça de qualquer coisa, de tomar um sorvete e não dividir com quem você ama? De fazer uma coisa legal e não contar? De assistir um vídeo engraçado e não compartilhar? Sim, uma das coisas que faz a vida da gente valer a pena são as pessoas que a gente ama. Você ama alguém? Olha, amar alguém é a maior fonte de felicidade da vida. Eu sei que você vai dizer que é a maior fonte de sofrimento, porque a pessoa é difícil. É porque a gente não sabe amar. Não tem escola de amar. A gente não aprende igual aprende matemática. A gente acha que amar é controlar o outro. A gente acha que amar é possuir o outro. A gente acha que amar é achar a nossa metade da laranja, alma gêmea, no amor romântico. Quando aprendi com Flávio Gicovati, um grande terapeuta brasileiro, que o amor romântico, o amor erótico, entre homem e mulher, dois homens, duas mulheres, pouco importa, entre duas almas, ele é uma elaboração da cultura que se assenta numa coisa real, que é um encontro encantador entre duas almas que têm afinidades, que gostam de conversar, entre dois inteiros e não duas metades. Se forem dois inteiros, já é um ponto de partida para aquele amor não ser sofrimento, ser diversão, ser alegria. A gente não aprende isso. Você aprendeu isso em casa? Sua mãe disse assim para você: olha, não vá procurar a metade da sua laranja, seja inteiro, seja inteira, até encontrar um outro inteiro, e aí vocês vão ser juntos mais do que seriam sozinhos.
mas sem o outro você continua sendo inteiro. Não é assim que a gente aprende. A gente cria ilusões, projeções a respeito de como o outro é ou deve ser, até em relação aos filhos. As pessoas esperam dos filhos aquilo que o Chico Xavier recomenda que a gente não faça. Espera dos filhos o que os filhos não têm para dar. E aí quando o filho decide fazer uma coisa que não é o que você faria, tem gente que até expulsa o filho de casa. A gente precisa reeducar a compreensão da vida e fazê-la a partir de um ponto de vista realmente cristão, do ponto de vista que esse homem pensava. Por isso tem que ficar revisitando seus pensamentos. O fato é que, sim, às vezes, a pessoa que nos dá mais alegria é a pessoa que também nos dará grande tristeza, porque a gente espera dela o que ela não tem para dar, ou porque a vida mudou. Aconteceu com um grande artista brasileiro chamado Peninha. Ele se apaixonou, iniciou um relacionamento, acho que até se casou, e no meio disso tudo descobriu que aquela mulher amada tinha outro e não o queria mais. É uma dor lancinante do ponto de vista da gente achar que o outro nos pertence. São Francisco de Assis dizia assim: a única forma de você ser dono de alguma coisa é dividindo com os outros. Aí alguém, uma senhora lá no fundo vai pensar: mas daí eu vou ter que dividir meu marido com os outros? Não, mas não vai poder querer ser dono. Mas como é que eu faço para ter certeza que meu marido, minha mulher, meu namorado, meu filho será leal a mim? Olhe, lealdade não é a essência do amor do ponto de vista do que as pessoas acreditam. A essência da lealdade no amor, ela é conquistada a partir do prazer que o outro tem de estar conosco. Quanto mais alegria e paz você fornece para a pessoa, mais ela vai querer ficar perto. Mas se ela não quiser ficar perto, é porque ela ainda não alcança a sua alegria. Aí é melhor deixá-la partir. Então, o Peninha escreveu uma canção que é uma lição de amadurecimento e de amor, que talvez você conheça. Ela diz assim, ó: tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia finalmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Agora, olha o que uma alma madura diz quando uma coisa assim acontece. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz.
É muito sábio o que ele diz. Isso vale não só para um relacionamento que termina, vale para um filho que aparentemente pode ser ingrato, vale para um pai, uma mãe, um amigo, um chefe, vale para todo mundo que não faz o que a gente espera, deseja ou precisa. Não tem revolta não, porque não adianta se revoltar, você só vai piorar o assunto. Não tem revolta não. Como é que é? Mas não tem revolta não. Eu só quero que você se encontre. Olha que legal isso. Eu quero seu bem, por mais que doa em mim. Quero que você fique bem. Eu só quero que você se encontre. Não tem desespero não. Você me ensinou 1 milhão de coisas. Porque as pessoas, no geral, dão tanto valor ao que o outro tem de ruim, que esquecem que tem muita coisa boa. Tem coisa boa. O pior bandido do mundo tem coisas boas. Hitler, que foi um canalha, perverso, que causou a morte de milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas morreram por conta da liderança desse homem. Mesmo ele era gentil com várias pessoas. O povo alemão o adorava, mostrando que nem sempre o que o povo gosta é bom, tem que tomar cuidado com isso. Tem que cuidar disso. Então, a proposta do Homo Amabilis é a proposta de quem é incapaz de atos de violência, dá ao outro a total liberdade de ser quem o outro é. Eu aprendi isso com a minha mãezinha Maria, aquela que morreu com 99 anos. Eu lembro, quando eu tinha 12, 13 anos, eu e meu irmão de criação, Lauro, a gente tinha um hábito. A gente furava a lata de leite condensado de baixo e bebia assim, ó. Até hoje eu faço isso, mas já não é embaixo, né? Eu adoro leite condensado. Hoje no hotel tem um leite condensado esperando. Vai ser minha sobremesa, 3 da manhã. Delícia. Com salame, então, Deus do céu. Vai dizer que você não gosta de leite condensado com salame? Não? O fato é que a gente bebia assim, esvaziava a lata e colocava na despensa de novo. Quando ela ia fazer o pudim, era uma família pobre, então o pudim era uma vez por mês. Aí ela ia lá pegar a lata, e ela ia pegar a lata e estava leve, porque estava vazia. Aí ela gritava, Plínio Roberto! E a gente ia se esconder dela, porque ela era braba. Nunca me bateu, nunca. Mas ela era muito braba com os outros, comigo nunca foi. Nem eu bebendo leite condensado, que estava guardado. Dona Maria maravilhosa. Sabe por que ela viveu 99 anos? Porque quando ela me contou, eu tinha 4, que não era minha mãe, eu olhei e pensei, se eu chorar, ela vai achar que eu não gosto dela. Se eu rir, ela vai achar que eu sou um doido. Eu fiquei quieto, sem dizer nada. Não perguntei quem era minha mãe de verdade, fiquei quieto. Fui para o quarto, chorei e fiz uma prece, e na prece eu pedi, já que a minha primeira mãe não me quis, e aquilo doeu demais, a lembrança, porque eu sabia, afinal de contas, eu fiquei dentro dela 9 meses, depois mais 3, 4 meses, eu sabia, só tinha abafado aquilo, aquela lembrança trouxe uma dor imensa. Aí eu rezei dizendo assim, então eu vou pedir um negócio, que essa mãe aí que gosta de mim, já que ela gosta de mim, que ela gosta, ela me escolheu, que ela só morra quando eu for adulto o suficiente para não sofrer. Ela morreu com 99 anos em 2020, no meio da Covid. E eu disse, vai descansar pelo amor de Deus, criatura. Eu estava tão adulto que só chorei porque eu ia sentir saudade, mas não aquela dor de, por exemplo, um filho pequeno que a gente não espera. Não, ela já tinha cumprido o desiderato dela, estava tudo bem. O que eu lembro mesmo é que nesse dia, ela abriu a janela de casa, eu estava na rua brincando, ela gritou, Plínio Roberto! Eu levei um susto e pensei, descobriu que peguei leite condensado. Eu falei, que foi, mãe? Ela falou, está na hora do teu filme. Gaúcha, ela falava assim, filme. Tinha um jeito todo lindo de falar. Aí eu entrei, estava a televisão ligada no canal que passava Jornada nas Estrelas. Ela veio com um prato, com 2 pedaços de pão com manteiga, margarina, dependia do dia, um copo de Nescau bem doce, que até hoje é que eu gosto. Tomava o Nescau, comia o pão. Aí um dia eu perguntei para ela, pedi para ela, assiste comigo. Ela falou assim, não gosto de teu filme, não. Gosto de novela.
Eu falei, mas vem cá, me diz uma coisa. Se você não gosta do meu filme, por que você me chama para assistir? E foi ali que ela me ensinou o que é o amor. Ela disse, porque tu gosta. Amar o outro não é fazê-lo feliz do nosso jeito. Amar o outro é ajudá-lo a ser feliz do jeito dele. Ela nunca foi ao cinema comigo, porque ela não gostava de cinema. Mas eu ia 2, 3 vezes por semana ao cinema e ela dava dinheiro escondido. Vai, não deixa a tia saber. Entendem o que eu quero dizer? Eu aprendi isso com ela, aprendi que só tem um jeito de amar as pessoas, meu bem. É do jeito que elas são. Você tem que amar as pessoas como elas são. Você tem que sonhar, mas não sonhe com a ilusão. Pode ser que algum dia alguém roube a alegria do seu coração. Pode ser que o cansaço te deixe aos pedaços e tu vê a visão. Mas depois de uma vida o amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida tão plena. Depois de uma vida inteira eu sei que você me daria a razão, que é preciso amar as pessoas como elas são. Eu só queria dizer o quanto eu amo você. A gente às vezes magoa, mas vê se perdoa, esquece, pois é sem querer. Eu também sei que não sou um bom exemplo de amor, mas o que sinto é sincero e tudo que eu quero é esse amor me domar, me vencer. Pois depois de uma vida o amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida tão plena. Depois de uma vida inteira eu sei que você me daria razão. Diz comigo que é preciso amar as pessoas como elas são. Diz de novo, é preciso amar as pessoas como elas são. É preciso amar as pessoas como elas são. É preciso amar as pessoas como elas são, vai nos ajudar a ser mais felizes com elas. Mas não significa que a gente não vai sofrer. Vai. Mas não vai sofrer aquele sofrimento bobo de quem tem ciúme. Aquele sofrimento que faz com que a pessoa gaste energia com algo que lhe é destrutivo, pela simples razão de que você não tem como controlar o outro. E não existe só ciúme entre homem e mulher, existe ciúme, por exemplo, entre irmãos, entre mãe e filho. Dizem que uma mulher ficou viúva e ela dedicou toda a vida dela a educar o filho e fez do filho o grande amor de sua vida. E ela o sufocava tanto que mesmo quando ele chegou aos 17, 18 anos de idade, ele não se sentia à vontade para namorar. Mas eu lhe pergunto, o que vocês acham? Ele namorava escondido ou não? Quem acha que ele namorava escondido, ergue o braço. Porque as pessoas fazem o que querem quando não tem ninguém olhando. Não adianta, irmão, você querer controlar. Ele estava com 24 anos e ela achava que ele nunca tinha namorado, que não tinha namorado, e dizia para as amigas, meu filho é diferente desses aí, não fica com ninguém, não é mulherengo. Ela mal sabia que ele já tinha namorado umas 10. Um dia, ele chega em casa com 3 amigas. Diz, mãe, trouxe as minhas amigas aqui da faculdade para você conhecer. E a mãe já ficou meio ressabiada. Aí ele foi à cozinha com ela para preparar o café e disse, mãe, na verdade, eu vou me casar com uma delas.
A mãe ficou lívida. Eu disse: como assim, meu filho? Eu quero saber se você me conhece, mãe. Eu vou sair comprar umas bolachinhas, você fica conversando com elas. Quando eu voltar, eu quero que você me diga qual você acha que eu escolhi. Ele sai, quando ele volta, vai à cozinha de novo. Ela tinha conversado com as meninas longamente. E ele disse: e aí, mãe, qual eu escolhi? As três estavam sentadinhas num sofá, né, distribuídas. Ela apontou assim de longe: você escolheu o do meio. Ele abriu um sorriso, abraçou a mãe e disse: viu, mãe, como você me conhece? E ela falou: não, meu filho, é que a do meio eu detestei. É possível ser feliz nas relações, mas você vai ter que mudar a sua perspectiva e pensar como aquele homem ali, que amava as pessoas do jeito que elas eram e as deixava livres. Eu não preciso ser como você quer que eu seja, e você não tem que ser como eu sou. E essa diferença é igual o meu amigo Alberto Almeida diz, né? É igual porco espinho. Como é que porco espinho namora, se reproduz? Eles encaixam, né, os espinhos, e fica gostoso. Você encaixa as diferenças e vai ficar bom, porque a gente não nasceu para ser infeliz, ainda que o amor nos traga sofrimentos, mas o verdadeiro sofrimento do amor é a sua destinação final, porque o amor de verdade vai te fazer feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Então põe a mão no peito e diz assim, põe, é sério: eu mereço ser feliz. Quero ouvir. Eu mereço ser feliz. Mas não estou falando de felicidade de Facebook, de Instagram, que as pessoas põem lá um sorriso, está com vontade de chorar, mas ri. Não, peraí, vou me arrumar. Eu estou falando daquilo que o Rubem Alves diz: felicidade é fazer xixi quando você está com a bexiga cheia. Felicidade é tomar um copo d'água quando você está com sede, ou quando você está precisando hidratar para poder terminar a apresentação. Tem um copinho d'água que alguém gentilmente colocou. Felicidade é ter um colo amigo. Felicidade é ganhar dinheiro, mas gastar o dinheiro compartilhando com quem a gente gosta. Felicidade é sentir o vento no rosto. O país mais feliz do mundo é um dos mais pobres do mundo, que é o Butão, porque lá as pessoas aprenderam a ser felizes com pouco. E o grande filósofo Heródoto dizia: quem não se satisfaz com pouco, não se satisfará com nada. E o filósofo brasileiro Renato Russo diz: quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence de que não tem o bastante. Então, o que eu estou lhe desejando não é essa felicidade falsa de ser rico, de ser próspero. Gente, eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo, mas eu estou no Serasa. Eu investi pesado no meu espetáculo do Chico Xavier, e aí eu falei: depois eu pago o banco, o importante é pagar as pessoas, e todas foram pagas, todos os atores, mas fiquei devendo para o banco. Deixa, daqui a pouco. Hoje, por exemplo, eu sei que vou sair daqui fora do Serasa, vocês vão comprar tudo que eu trouxe e o problema vai estar resolvido. Felicidade é outra coisa. Felicidade não é o que te acontece. Felicidade é o que você faz com o que te acontece. Uma rejeição pode ser apenas um redirecionamento. Você diz: tudo bem, não era aqui. Então vou ver qual outra janela se abre, qual outro caminho se faz. Então diz mais uma vez: eu mereço ser feliz. Vai. Eu mereço ser feliz. Significa: eu mereço aprender a lidar com a vida, para encontrar a felicidade, que não é o contrário da tristeza. Pelo contrário, felicidade é a equação alegria e tristeza, e você pode estar absolutamente alegre e triste ao mesmo tempo. Você pode estar com uma dor imensa. Por exemplo, nossa Cleide está no tratamento, né? Fazendo a químio, e eu sei que a químio vermelha, ela judia, mas isso não impede de vir, de cantar, de abrir um sorriso mesmo com dores. A dor não impede que a gente tenha alegria. Mas é claro que será mais alegria quando não tiver dor. E eu desejo, Cleide, que logo, logo tudo isso passe, viu? Porque tudo passa onde a gente vive. Então, meu amor, você merece ser feliz, mas o outro também merece. Não vai ser igual o sujeito, o invejoso. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você merece ser feliz. Mas o universo é tão misterioso. Quando você finalmente aprende a ser feliz, quando você finalmente para de ser uma pessoa crítica que fica se magoando à toa,
Quando você entende que é preciso amar as pessoas como elas são e também amá-las enquanto elas estão com você no caminho. Porque a final destinação do amor é a saudade. E há dois tipos de saudade. A saudade arrependida. O pai de Chico Xavier disse para ele, após a morte, 20 anos depois, quando se encontraram, Chico ainda na terra e o pai já no infinito, o pai disse, Chico, me perdoe, eu não te entendia. Tardiamente reconhecemos que não amamos o bastante. E o Chico lhe sorri e diz, pai, não há o que perdoar. A gente faz o que dá conta. E você fez o melhor que podia, eu sempre soube disso. Esse é Homo Amabilis. Porque o homo sapiens, sabe o que o Homo sapiens fala? Ele não diz assim, você fez o melhor que podia, está tudo bem. O Homo sapiens diz, está sofrendo? Bem feito. Você não vai ser feliz dizendo bem feito quando os outros estão sofrendo. Enquanto o sofrimento te causar alegria, você está com um problema severo, irmão. E o sofrimento vai perseguir sua alma, esse que poderia ser evitado. Mas o sofrimento da saudade apaixonada é diferente. É a saudade de quem amou tudo quanto podia. Tenho usado de exemplo porque é o mais próximo. Meu filho Francisco, aos 27 anos, disse, eu vou para a Europa e não volto mais. Faz 3 anos que ele está em Praga. Talvez venha nos visitar, mas talvez não venha. E eu só consigo falar com ele por telefone. E eu lembro, no dia em que ele foi embora no aeroporto, eu sorri, abracei, sequei as lágrimas. Quando ele sumiu na sala de embarque, eu desabei no chão do aeroporto. E você está me vendo aqui sorrindo, cantando, feliz, porque estou feliz, porque entendo a vida o melhor que posso. E eu tenho a alegria de cantar e ter saúde. Mas a minha alma ainda está caída no chão do aeroporto. Porém, a saudade apaixonada diz assim, que é o que eu digo. Eu tive ao meu lado durante 27 anos o meu melhor amigo. Isso não é para qualquer um. Está tudo bem. É possível ser feliz, alegre e triste ao mesmo tempo. Mas para isso, aproveita, meu amor. Eu não sei se você tem mais 10, 20, 1 ano, 30 anos pela frente. Mas aproveite. Eu resumo tudo isso, essa minha apresentação, numa frase. Para de complicar, criatura. Fecha os olhos para não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Por isso vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada segundo é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que
Obrigado. Amar com desapego, porque o outro não nos pertence, mas não significa indiferença, não significa que às vezes no canto escuro do quarto você não chora de saudade do cachorrinho que partiu, do filho que viajou ou que foi para o infinito, da mãe que foi levada por Deus, de alguém que você ama. Aí você chora, mas chora sabendo que haverá um reencontro, seja daqui a uns anos, quando o meu Francisco voltar, meu que não é meu no sentido carinhoso, ninguém é de ninguém, seja da minha mãezinha que morreu com 99, que saudade de abraçá-la, de dar um tapa, eu dava tapa no traseiro dela, sempre gostei, ai, como você é linda. Aí um dia minha mulher Aline falou assim, engraçado, né, como a sua mãe é baixinha. Eu falei, não, minha mãe não é baixinha, que isso? Ela falou, não, ela é baixinha, ela é mais baixa que eu. Eu falei, não. Ela falou, e ela é gordinha, tão charmosa? Eu falei, minha mãe não é gorda, o que você está falando? Ele disse, não, desculpe, sua mãe é baixinha e gordinha. Aí eu fui tirar a prova, eu falei, não, peraí, minha mãe não é baixinha e gordinha, para mim minha mãe era linda, não cabia em baixinha e gordinha. Aí eu fui visitá-la, eu cheguei, ela costumava pendurar as calcinhas no varal, aí tinha uma calcinha assim, ó, quadrada, desse tamanho. Eu falei, meu Deus, eu demorei, acho que, sei lá, 30 e poucos anos para perceber que ela era baixinha e gordinha. Ela era a minha mãe, ai que saudade de dar um tapinha nela. Mas o desapego significa desfrutar enquanto está ali e deixar solto quando não está. Vai fazer outra coisa, meu bem, vai ocupar a mente, vai escrever um livro, vai cursar filosofia, vai ajudar no centro espírita, vai ser inteiro para não depender da outra metade para ser feliz. Mas claro que você vai chorar, porque você é homo amabilis. No horto Jesus chorou, Pai, por que me abandonaste? E não foi nada disso. Aí na cruz ele diz, Pai, eu me entrego em tuas mãos, e perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa é a frase mais extraordinária do cristianismo, eu uso muito. Eu olho por esse povo e digo, não, eles não sabem o que estão fazendo, nem eu sei direito o que estou fazendo. Então, meu bem, eu vim aqui hoje para dizer assim, a gente está de passagem. Há 2000 anos, aquele moço ali veio ensinar a gente a ser mais feliz, aceitando o outro como ele é, sendo gentil, abrindo mão de qualquer ato de violência, qualquer. Perdoando, não 7 vezes nem 70 vezes 7, perdoando tantas vezes quanto for ofendido, porque o perdão não é para liberar o outro das responsabilidades e efeitos daquilo que faz, o perdão é para tirar do nosso coração aquele ressentimento. Quem guarda ressentimento toma veneno na esperança que o outro morra, vai se envenenando. Eu vim para lembrar a todos nós, que estando aqui de passagem, a nossa perspectiva tem que ser outra. Dinheiro vem, dinheiro vai, as coisas vêm, as coisas vão, as pessoas vêm, as pessoas vão, e um dia a gente também vai, e afinal de contas, para que é que existe tudo isso? Então eu entendo a razão pela qual o Chico Xavier, que eu tanto admiro, que está ali naquele outro cantinho, a música predileta dele era sobre isso tudo. Ela diz assim, eu vivo a vida cantando. Foi o que eu pedi para vocês, né? Canta. Aí ele diz, rai lili, rai lo. Por isso sempre contente estou. Quer dizer, eu escolho ter alegria. Por isso sempre contente estou. E aí a coisa mais óbvia da vida, né? O que passou, passou. O mundo gira depressa, o mundo gira depressa, e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai lili, rai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, rai lo. O autor dessa música, ele tem um nome que eu me divirto muito com o nome dele. O nome dele é Branislau.
Sabe por quê? Eu sempre penso assim, como é que alguém olha para um bebezinho e diz, nossa, isso tem cara de Branislau, né? É um nome, para nós brasileiros é engraçado, mas ele é alemão, Branislaw Kepper, um grande compositor de cinema. Ele fez essa música que foi vertida no Brasil por vários versionistas. Eu gosto dessa versão, que é que o Chico também gostava, que é muito cheia de inteligência. E o legal dessa música é que ela faz você voltar a ser criança, me faz voltar a ser criança, porque ela tem uma coisa doce, é uma valsinha, que a gente nem escuta mais valsa. Eu acho um crime, você vai em formatura, chega a hora da valsa, aí não é valsa, é uma outra coisa, porque valsa é uma música em 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você vai lá, não tem valsa. Eu fui numa formatura de um amigo que a valsa era a abertura do Guerra de Tronos, que aquilo nem tem um ritmo definido, e o povo dançando, aquilo meio descotoneado, bagunçado. Eu falei, o povo chegou num ponto que não sabe nem mais o que é valsa, que é uma música que tem 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tem essa alegria, né? Então a gente vai fazer assim. A gente agora vai voltar a ser criança mesmo, sabe? Vamos terminar. Isso é o passe, viu? Não sei se tem passe aqui, mas o passe hoje é o Hailili. Você já vai entender por quê. Porque a gente vai terminar fazendo assim, ó. A melhor forma de você exorcizar suas dores é rindo e chorando. E terminar rindo é muito melhor. Então você vai fazer comigo assim, ó. Eu vivo a vida cantando Hailili, Hailili, Hailô. Uma mão, a outra e a outra. Isso é assim, ó. Show, Satanás, vai embora, capeta, quero ficar em paz. Vai lá. Eu vivo a vida cantando Hailili, Hailili, Hailô. Aí para, por isso sempre contente estou. O que passou, passou. Pegou? Aí o mundo, ele fala assim, que o mundo gira depressa, mas você faz devagar. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou. Isso tem um sentido, é que para você lidar com as transformações do mundo, você tem que ir devagar, esperar a coisa se acomodar. Então o mundo gira depressa, mas eu vou devagar, porque já tive pressa, mas quero levar esse sorriso, não é assim que diz a música? Então vai. Eu vivo a vida cantando Lili, ai, Lili, ai, lo. Tem sempre aquela pessoa que não faz, porque diz assim, que coisa mais ridícula, eu não vou fazer isso. Amor, irmão, irmã, filho, filha, ridículo é você xingar o outro no trânsito. Ridículo é você querer ser dono do outro. Ridículo é você dar mais valor ao dinheiro do que às pessoas. Ridículo é você viver uma vida sem se dar conta de que vai acabar, sem se preparar para a única certeza da vida, que é a despedida. Isso é ridículo. Agora, brincar de Hailili, Hailili, Hailô e fazer o alto passe da alegria, pelo amor de Deus, isso é inteligência. Então vem. Eu vivo a vida cantando Hailili, Hailili, Hailô. Isso, por isso sempre contente estou. O que passou, passou. E o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Hailili, Hailili, Hailô. Por isso é que sempre contente estou. Agora bem devagar. Hailili, que Deus abençoe cada um de vocês. Hailili, que você tenha forças para lidar com as dificuldades, alegria para superar as tristezas e gratidão para reconhecer que tem muita coisa boa. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Hailô.